Pois é, e a gente segue falando de Ronaldo Caiado e para entender um pouco da posição do União Brasil, ou melhor, pelo menos da visão de uma liderança do União Brasil com a candidatura, pré-candidatura de Caiado à presidência da República, a gente vai trazer e vai conversar com o ministro do Turismo, Celso Sabino, que já está aqui conosco. Ele é um dos nomes do partido e a gente vai conversar sobre Ronaldo Caiado, União Brasil, mesmo partido do ministro, e também tem dados importantes sobre o Ministério do Turismo. Então, a gente já vai fazer uma dobradinha 2 em 1 aqui. Bom, ministro, primeiro, muito obrigada por atender, o nosso convite, estar aqui nos estúdios da CNN em Brasília para essa entrevista. Vamos começar, então, falando da política, exatamente, porque o senhor é do União Brasil, é um partido que faz parte, que está, em parte, engajado no governo do presidente Lula, que indica que deve ser candidato à reeleição na próxima disputa presidencial. Minha pergunta é, como o senhor vê essa pré-candidatura de Ronaldo Caiado, que antecipou até a ida para Salvador, para ajustar esse pré-lançamento? Boa tarde para o senhor. Olá, Débora, Yuri e todos que nos assistem aqui nas telinhas da CNN. O presidente Lula vem imbatível para as eleições em 2026. Nós, da equipe de governo, estamos trabalhando muito para mostrar a toda a sociedade brasileira os frutos que vêm sendo colhidos com as ações desde o primeiro dia do governo em janeiro de 2023. Na área do turismo, por exemplo, nós temos muita coisa boa para falar e a gente vai entrar logo mais nesse assunto aqui com a Débora, aqui nas telinhas da CNN. Eu faço parte de uma ala majoritária dentro do Partido União Brasil, assim como existem alas em vários partidos que ocupam espaços na esplanada e que têm grande representação no Congresso Nacional. O União Brasil tem uma ala muito grande, majoritária, como disse, que defende a eleição e o apoio do partido à reeleição do nosso presidente Lula, pelo trabalho que vem fazendo, pelos avanços que vem conquistando para a nossa sociedade brasileira. E eu, junto com o ministro Juscelino, junto com o ministro Valdez, vamos trabalhar diuturnamente, continuar trabalhando diuturnamente, não só pelo povo brasileiro, para servir a nação ao lado do presidente Lula, mas também para mostrar a todas as lideranças do nosso partido, nosso presidente Antônio Rueda, as nossas lideranças em todo o país, que o melhor caminho para a União Brasil e para todos os partidos é seguir com a reeleição do presidente Lula. Ministro, boa tarde também para o senhor e também agradeço a sua participação aí no nosso estúdio em Brasília. O senhor falou disso, quer dizer, o senhor já abriu a entrevista dizendo que o presidente Lula está imbatível, vai chegar imbatível para as eleições do ano que vem, mas neste momento a gente tem toda a série de pesquisas de opinião pública feitas pelos mais variados institutos apontando maior desaprovação do que aprovação. E a gente tem percebido uma série de esforços do governo federal, não só na área econômica, com isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, mas também a questão da segurança pública, como essa questão do celular seguro. O senhor acredita que são essas duas questões-chave para o governo recuperar a imagem, conseguir fazer com que as pessoas tenham mais dinheiro no bolso no fim do mês e fazer com que a percepção de insegurança pelo país diminua? Vai dar tempo de mostrar tudo isso até o ano que vem? Yuri, a preocupação com o processo eleitoral do ano que vem, nós estamos deixando com essas pessoas que querem ser candidatos e querem disputar a eleição com o presidente. O foco da nossa equipe de governo, o foco do trabalho do presidente Lula e de todo o nosso time é melhorar a vida do brasileiro em todos os aspectos. No turismo, por exemplo, nós estamos fazendo com que o brasileiro viaje mais dentro do Brasil e os empreendedores que atuam no setor possam colher os frutos positivos que essa atividade econômica tem a gerar e a produzir na nossa economia. Estamos trabalhando para que cada vez mais jovens entrem na faculdade, concluam o ensino médio, programa de sucesso já reconhecido mundialmente, que é o programa Pé de Meia. Estamos trabalhando para que nenhum brasileiro tenha a necessidade de uma casa para morar, através do programa Minha Casa Minha Vida, um programa de sucesso também e reconhecido mundialmente. E estamos resgatando a posição do Brasil, tirando o país do mapa da fome, colocando o Brasil, como já foi no passado, também na gestão do presidente Lula, como um país isento de fome. Nós já, através das ações
do governo, como o programa Bolsa Família e tantos outros programas que visam reduzir a distância entre as classes sociais, eliminar a pobreza e, sobretudo, a fome no nosso país, nós já tiramos mais de 30 milhões de pessoas do mapa da fome. Quem diz isso não é o nosso governo, quem diz isso é a ONU e organismos internacionais. Então, nós estamos trabalhando muito para melhorar a vida do brasileiro nos 4 cantos do país e deixando as questões políticas e eleitorais para o momento adequado, que é lá na frente, lá em 2026. Como disse no início aqui da entrevista, o presidente Lula vai vir imbatível para as eleições do ano que vem. Ministro, tenho perguntas aqui na manga sobre o Ministério do Turismo, dados importantes, mas só para a gente ir fechando esse assunto, Ronaldo Caiado é um bom candidato à presidência? Débora, democrata como todos nós somos, inclusive o presidente Lula e nós, dirigentes do União Brasil, liderança do partido em todo o país, respeitamos a vontade de cada militante, de cada afiliado, em disputar uma eleição, em buscar reunir apoio para disputar uma eleição. Mas eu faço parte, como disse desde o início, de uma ala do nosso partido, que é majoritária dentro do partido, que defende que o partido apoie a candidatura à reeleição do presidente Lula e vou trabalhar com meus colegas líderes que fazem parte também do governo para que, inclusive, a União Brasil faça parte da chapa junto com o PT na reeleição do Lula em 2026. Indicando vice, o senhor diz? Esse é o cenário ideal, que o União Brasil possa, inclusive, indicar o vice na chapa do Lula. Qual nome? Bom, nós temos diversas lideranças, nós temos quadros excepcionais, com muita capacidade técnica, capacidade de aglutinação política também nos 4 cantos do país. Se essa for a decisão do nosso partido e o acordo entre a chapa encabeçada pelo presidente Lula, nós vamos sentar e vamos decidir no momento apropriado. Ministro, e aí, deixa eu então, só para a gente entender, o senhor tem falado que a maioria do partido defende a reeleição e que o senhor vai trabalhar pela reeleição do presidente Lula. E se ele não quiser ser candidato, se ele decidir não ser candidato e abrir caminho para um outro nome do PT, também vai predominar este apoio do União Brasil ou aí a conversa fica diferente? O que o União Brasil apoia é o presidente Lula e não o governo do PT? Yuri, o que o União Brasil apoia é o sucesso do nosso país. É geração de emprego, é diminuição da distância entre as classes sociais, eliminação da miséria totalmente e redução a zero da pobreza no nosso país. Nós queremos que o Brasil seja um país reconhecido internacionalmente, como vem ganhando espaço para ser. Então, o que a União Brasil defende é um projeto de país, não é um projeto de poder ou um projeto simplesmente de uma cor ou de uma ideologia partidária. Nós queremos que todo o Brasil saia vencedor, tendo uma sociedade desenvolvida e evoluída. Ministro, deixa eu te perguntar sobre a questão dos vistos. Aí falando um pouco sobre o seu ministério, o Ministério do Turismo, a questão dos vistos. No governo passado, no governo de Bolsonaro, caiu a exigência de certos países terem que pedir visto para entrar no Brasil. Estados Unidos, Canadá, Austrália, por exemplo. E aí, o entendimento até do governo brasileiro, da diplomacia brasileira, é a questão da reciprocidade dos vistos. Se o governo americano exige visto de brasileiro, o Brasil exige visto dos americanos. Parece, então, que agora vai voltar essa exigência de reciprocidade? Débora, o governo brasileiro, nossa diplomacia, o Itamaraty, que tem tido grande sucesso nas suas relações e negociações internacionais, prestigia o princípio da reciprocidade. Foi assim que nós conseguimos, por exemplo, a isenção de vistos com o Japão, que tem aumentado não só o comércio bilateral, mas como também a visitação de brasileiros no Japão e de mais japoneses no Brasil. O Itamaraty tem conseguido grandes avanços e muito sucesso adotando as suas políticas nas relações internacionais e a partir do prestígio ao princípio da reciprocidade, vai adotar a emissão de vistos para cidadãos norte-americanos, canadenses e australianos que queiram vir visitar o nosso país. O que nós da pasta do turismo, que defendemos que cada vez mais turistas venham para o Brasil com a carteira cheia de dólares para gerar emprego no nosso país, para consumir aqui os nossos produtos, os nossos artesanatos, visitar os nossos atrativos turísticos, é que o acesso seja cada vez mais simplificado.
É claro que para todos que defendem o turismo e que trabalham com o turismo, quanto menos burocracia e quanto mais facilidade nós tivermos na vinda de estrangeiros para o Brasil, melhor o cenário. Mas se esse é o caminho adotado pelo nosso país, pela nossa política de relações internacionais, diplomáticas, nós vamos atuar junto ao governo, junto ao diálogo, que eu tenho um diálogo muito aberto e facilitado e tranquilo com o embaixador Mauro Vieira, para que esse processo de emissão de visto seja o processo mais simples possível. Então, eu tive recentemente, por exemplo, no Canadá, participando dessas tratativas, e lá nós podemos ver que o processo de emissão de um visto de um cidadão canadense que vai vir ao Brasil é um processo que vai demorar horas de tempo. Então, a pessoa vai poder entrar no seu próprio smartphone, ali emitir, preencher os formulários para emissão do visto, pagar a taxa, que se não me falha a memória é $80 para o cidadão canadense, e vai poder ter o seu visto ali dentro, às vezes, até do mesmo dia em que for solicitado. Então, nós vamos trabalhar para que esse processo, esse sistema de emissão de visto seja o mais simples possível. Mas, desculpa, Yuri, mas claro, qual é de fato, concretamente, o que a gente tem de informação para saber o quanto o governo brasileiro vai conseguir atender a essa demanda que o senhor põe, né? Porque, assim, a gente sabe que tudo bem, a diplomacia do Brasil vê assim, a gente sabe, por outro lado, que vai atrapalhar um pouquinho o seu trabalho aí na pasta do turismo, essa exigência de vistos, né? Até porque eles vêm com dólares, mas o fato é, o senhor coloca um ponto muito importante, que é o ponto de agilizar, diminuir ao máximo a burocracia, mas o quanto o governo brasileiro está preparado e consegue atender dessa maneira mais rápida? O senhor tem já esse retorno? Débora, muito francamente, eu não me preocupo muito com a retomada da obrigatoriedade da exigência dos vistos. O processo vai ser realmente um processo muito simplificado, muito fácil e ágil de obtenção desse visto eletrônico para os cidadãos norte-americanos, australianos e canadenses. E a gente vive um momento muito excepcional da história do turismo nacional. Nunca na história passada, desde que Pedro Álvares Cabral colocou os pés aqui nesse país, o Brasil está tendo tanto sucesso no turismo doméstico e no turismo internacional como vem registrando agora. No ano passado, ano de 2024, por exemplo, a gente veio numa toada onde todos, 100% dos indicadores, dos números que registram a atividade turística no Brasil foram não só superados, Yuri, mas tiveram os recordes históricos ultrapassados. Número de brasileiros viajando, número do gasto ticket médio dos passageiros domésticos, número de brasileiros viajando de avião, brasileiros viajando de ônibus, brasileiros viajando de transatlântico, número de estrangeiros vindo para o nosso país, recorde histórico, número de gastos de estrangeiros vindo para o nosso país, o valor investido por empreendedores internacionais no setor do turismo no Brasil para a construção de hotéis, pousadas, ampliação dos meios de hospedagem, recorde histórico, enfim. Então, a gente está muito confortável, eu tenho certeza que efetivamente nós viramos a chave, não há como retroceder da posição em que o Brasil passou a ocupar agora, e daqui para frente vai vir muito mais sucesso ainda nessa atividade econômica. Deixa eu aproveitar, ministro, duas questões. O senhor, por ser ministro do Turismo e por ser do estado do Pará, toda a atenção que está dada aí, dos mais variados níveis de governo para a realização da COP30 em Belém. Inclusive, a gente, sexta-feira, recebemos aqui em São Paulo o governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, que falou muito do que está sendo feito ali na infraestrutura da cidade de Belém e do próprio estado para dar conta de receber o volume de pessoas que vão passar pela COP30. Queria uma avaliação do senhor, se o governo federal está fazendo tudo o que é possível para que Belém do Pará tenha a infraestrutura, principalmente hoteleira, que é uma das grandes preocupações, inclusive com o uso de navios atracados para poderem servir de hospedagem, ou se é possível acelerar esse processo para que a cidade de Belém dê conta do grande evento que vai ser realizado em novembro, que é a Cúpula do Clima. Excelente pergunta, Yuri. A COP30 em Belém será um grande sucesso na oportunidade que os líderes globais terão de conhecer presencialmente como vivem as populações nas florestas tropicais pelo mundo. E a Amazônia é um símbolo de uma floresta tropical, é o maior bioma do planeta, com o maior número de espécies animais, de espécies vegetais. É o lugar no mundo onde a gente mais tem vegetação e animais diferentes. Nós vamos dar a oportunidade para que essas pessoas saibam que
essas florestas não são formadas apenas por copas de árvores e imagens de satélites, mas que abaixo das copas das árvores, em muitos lugares, existem cidadãos que vivem, que sustentam a sua família e que precisam ter para si garantidos os sustentos e as perspectivas de desenvolvimento econômico, financeiro e social do que igual às pessoas que vivem no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Tóquio, em Nova York e em outros lugares. Nós vamos dar pela primeira vez na história dos líderes globais discutirem as florestas tropicais dentro de uma floresta tropical. Será a COP, como diz o governador Helder Barbalho, a COP da floresta. Diferente de uma COP realizada em Dubai, de uma COP realizada em Paris ou de uma COP realizada em Nova York, as pessoas que resolvem as metas, que decidem as metas das ações climáticas, que decidem o que precisa ser feito para conter as mudanças climáticas, vão poder fazer isso dentro da Amazônia. E será um sucesso também mostrar ao mundo todo o que o Brasil tem a oferecer de bom. O Pará é um símbolo brasileiro de hospitalidade. Talvez seja um dos povos no Brasil que melhor recebe de forma mais calorosa e, sobretudo, com uma gastronomia excepcional. Tenho certeza que você conhece. E nós vamos ter a oportunidade de fazer com que essas pessoas conheçam as florestas tropicais, conheçam a culinária paraense e conheçam a hospitalidade do nosso povo. Então vai ser também uma grande oportunidade para nós do turismo em todo o país. Ministro, eu vou aproveitar que o senhor está muito afiado hoje e vou te fazer uma pergunta assim, saia justa, mas sei que o senhor vai lidar bem com a situação. Seguinte, o senhor traz aqui dados de muito sucesso, mesmo recordes na área do turismo. O senhor está cuidando da pasta do turismo, trabalhando bem, está com um trabalho reconhecido. Mas vira e mexe, e aí não é por questão de resultado de trabalho, mas vira e mexe se fala em reforma ministerial, que talvez o presidente Lula possa fazer mudanças, etc, etc. Talvez o União Brasil não estivesse tão engajado como deveria. Enfim, a ver, né? Minha pergunta é, pelas informações que o senhor tem, o senhor segue até o fim do mandato do presidente Lula? Bom, primeiro a gente comemora um momento de colheita, de receber os resultados de um trabalho que vem sendo feito por várias mãos e a gente divide aqui esse resultado com toda a equipe de governo do presidente Lula, com os nossos parceiros secretários de turismo estaduais, com nossos parceiros secretários de turismo municipais, com o trade, o cidadão, o empreendedor do turismo que acredita, que se levanta de manhã cedo para cuidar da sua transportadora turística, da sua agência de viagem, do seu atrativo turístico regional. Isso é o fruto do resultado de muita gente que acredita e finalmente nós estamos virando a chave. Estava conversando mais cedo aqui na CNN. Esse ano, dentro em breve, pela primeira vez na história, nós vamos superar a marca de 7 milhões de turistas estrangeiros, um número que vem aí engatado na garganta por muitos e muitos anos. No ano passado, nós tivemos mais de 350 milhões de viagens domésticas dentro do Brasil. 7 milhões em que período? Em um ano. Em um ano. Uhum. Se compararmos os últimos 12 meses, de fevereiro a fevereiro, agora desse ano, nós já passamos dos 7, viu? Então, realmente é notícia muito positiva de se comemorar mesmo. Nós viramos a chave, não vamos voltar atrás. Isso é o resultado de um trabalho de muita gente que acredita, que acorda cedo, como disse. Eu fico muito feliz de estar nesse momento participando. Essas informações são informações da Polícia Federal, que registra o número de estrangeiros, da ANAC, que tem a informação do número de passageiros, da Polícia Rodoviária Federal, o número de gastos pela Receita Federal. Então, são informações que são com base em instituições muito respeitadas, que atestam ali o nosso trabalho. Fico feliz também de estar vivendo isso, apesar de alguém dizer assim, não está tão bom assim, talvez. Eu desafio a ir num aeroporto e não ver como está lotado, ou ir numa rodoviária e ver como está lotado, ou consultar os hotéis e ver a taxa de ocupação dos hotéis e das pousadas pelo Brasil. Só na geração de emprego, desde janeiro de 2023 até dezembro de 2024, foram mais de 405 mil novos empregos gerados no setor, segundo o CAGED, que também é um dado oficial. Em relação a ter algum outro partido que possa vir a ter interesse no Ministério do Turismo, é mais um motivo para a gente ficar feliz, porque logo no começo era o patinho feio. Ninguém queria para o Ministério do Turismo, tinha um orçamento pequenininho, como a gente fala lá no Pará,
tinha pouca gente interessada e hoje em dia se estão disputando, se estão querendo, se estão pedindo ao presidente, mostra também o resultado do nosso trabalho, o que eu torço realmente como cidadão brasileiro que serve o seu país ao lado do presidente Lula e como cidadão paraense escolhido pelo povo do Pará para ser o seu representante aqui no Congresso Nacional, é que esse país dê certo e que o turismo signifique para o Brasil o que já significa para países como a República Dominicana, como a Espanha e como tantos outros países no mundo que viraram a chave e estão colhendo os frutos do desenvolvimento econômico, da liberdade, do crescimento financeiro que o turismo pode proporcionar. Eu disse, Yuri Pita, que ele estava afiado. Ministro, muito obrigada por essa conversa. Desculpa, Oi, bem pode rapidinho, falar. não. E quando falou ali da culinária do Pará, o pato no tucupi veio todo o cheiro e o sabor aqui, viu, ministro? Muito bom, muito bom. Yuri Pita já deu aqui o spoiler do prato dele favorito da culinária paraense. Agora conta do senhor, rapidinho, uma palavra. Costela de tambaqui na brasa. Muito obrigada. Conversamos ao vivo com o ministro do Turismo, Celso Sabino, que é também deputado federal pelo Pará. Obrigada, ministro. Excelente trabalho. Obrigado, bom trabalho também. Obrigado ao ministro Celso Sabino do Turismo.